Espiritualidade é uma tecnologia que a gente ainda não domina. Não. Mas os seres extraterrestres, sim. Por isso que há toda essa confusão. Então, assim, nós operamos a nível de até quarta dimensão, né? Que são 3 dimensões espaciais e uma temporal, 4D. Eles têm tanta tecnologia que eles já dominam uma dimensão acima, que é a 5ª dimensão, também chamada de plano astral. Todos esses projetos secretos, eles têm origem na magia. O professor Jefferson falava para mim, Paulo, a realidade é mais incrível que a ficção. Tem coisa que não dá nem para falar, que é melhor contar do jeito que o pessoal escutou. A gente sair desse estado de hipnose coletiva, que as pessoas que estão acessando essa informação compartilhem com o maior número de pessoas possível, para que uma massa crítica da humanidade acorde para essa realidade, porque nós somos co-criadores da realidade. A gente não está falando para ninguém aceitar o que está sendo falado, mas para as pessoas talvez refletirem sobre o que está sendo conversado, né? Exatamente. O tema que vocês trouxeram hoje foi qual? Pro pessoal de casa? A guerra do sistema solar e a consequente infiltração dos répteis. A gente evita falar o nome completo para evitar boicote. Então a gente vai falar sempre répteis. E incrível, nós vamos inclusive para nossa plateia aí, o pessoal que gosta muito de magia, nós vamos entender o que é a tecnomagia. Então, pela primeira vez, de maneira inédita, vamos entender um pouquinho da tecnomagia e do poder por detrás do poder. Então é algo assim para abalar as estruturas. E a gente vai contar também nossas fontes, né? Uma das nossas principais fontes é o professor Jefferson Souza, que eu costumo falar que ele é o Bob Lazar brasileiro. Ele esteve envolvido com diversos projetos secretos americanos e quando ele não se viu mais fazendo parte daquilo, começou a ir a eventos, a congressos e começou a delatar. E foi penalizado por isso, com 22 anos de prisão nos Estados Unidos. Mas ele fez parte, assim, em que sentido? Ele trabalhou em vários projetos de orçamento negro para o governo americano. Só para você ter uma noção, tudo isso está vindo à tona ele agora. Ele tem uma credencial S8, que ele poderia descer até o 5º andar da área 51. Então, o professor Jefferson, ele escreveu um dos livros mais famosos de ufologia mundial, chamado o Blue Planet Project, que é o projeto Planeta Azul. Só que, claro, os direitos autorais dele foram usurpados, porque nesse livro ele vaza muita informação top secret do governo americano, inclusive pacto entre o presidente Eisenhower e certos seres extraterrestres e tanta coisa. E por que ele foi contratado? Um brasileiro. A história dele é muito pouco conhecida no Brasil, que o próprio History Channel fez um documentário sobre ele. Praticamente o povo brasileiro não sabe. Então a Danusa, nós fizemos até um documentário no canal da Danusa, e estamos divulgando o link desse documentário onde o History fala do cientista Jefferson Souza, que quando foi lançado esse documentário ele estava desaparecido. Então, na verdade ele estava preso. Ele ficou 22 anos preso com uma identidade falsa, porque foi a forma que eles acharam de conseguir prendê-lo. Então, quando ele chegou no aeroporto americano, né, advindo, se eu não me engano, da Espanha, né, professor? Eles implantaram um passaporte falso de um cara chamado Richard Romero, que já estava condenado pela justiça americana, e sumiram com o passaporte do professor Jefferson. A partir daquele momento... assumiu uma nova identidade. Exatamente. Eles criaram uma nova identidade para ele. Ele foi preso com o nome de Ricardo Romero, oficial venezuelano, e com algumas acusações assim falsas, né? E ficou 23 anos preso. Como ele saiu é coisa de filme de Hollywood. Ele não fugiu, mas a forma como ele saiu foi simplesmente incrível. Daí eu vou comentar um pouquinho, nós vamos comentar um pouquinho. E o mais incrível de tudo isso é que ele não foi contratado apenas porque... Por que ele foi contratado? Qual que era a função dele? Qual que era a função dele? O que ele fazia? Por quê? Porque, na verdade, na idade de 7 anos, ele teve um contato com extraterrestre, a estrela Vega, um planeta chamado Áureos. E, a partir daí, eles abriram nele certas percepções extrasensoriais. Por isso que eu falei que a gente vai falar um pouco de tecnomagia, porque o que pouca gente sabe é que o governo americano tem vários programas para monitorar e cadastrar os paranormais, os contatados que desenvolveram. Na verdade... A gente vai falar um pouquinho onde a espiritualidade e a tecnologia se cruzam. A ciência e a espiritualidade... Porque a espiritualidade é uma tecnologia que a gente ainda não domina.
Não. Mas os seres extraterrestres, sim. Por isso que há toda essa confusão. Então, assim, nós operamos a nível de até 4ª dimensão, né? Que são 3 dimensões espaciais e uma temporal, 4D. Eles têm tanta tecnologia que eles já dominam uma dimensão acima, que é a 5ª dimensão, também chamada de plano astral. Em um dos programas secretos que o professor Jefferson trabalhou em 3 programas, que é o Blue Planet Project, é um programa de orçamento negro. Primeiro, o que é um programa de orçamento negro? É um projeto que os fundos desse projeto não passam pela aprovação do Congresso. Não tem... É dinheiro que vem de prisão de... Então a CIA tem todo um programa de arrecadação. Porque a gente sabe... Não posso falar muita coisa, Sim. mas eles estão por detrás de muita coisa ilícita. E para arrecadar dinheiro para esses projetos de orçamento negro. Um deles era o Blue Planet Project, que trabalhava com contatados, abduzidos e híbridos. Depois ele trabalhou num outro projeto chamado Projeto Nêmesis, que era busca de tecnologia alienígena para reconstrução de tecnologia reversa. Então, recuperação de artefatos e objetos extraterrestres, entender o funcionamento dele e construir uma cópia. E depois, o terceiro projeto, que é o Pulsar Project, que ele trabalhou, é como transformar essa tecnologia em arma. Como transformar isso em algo que o exército, a aeronáutica, a marinha poderia utilizar em guerra. Agora, o que pouca gente sabe é que um dos projetos mais incríveis que ele trabalhou é o da mnemonáutica. O que é mnemonáutica? É a viagem astral dos magos. Então, eles implantaram a inteligência, a espionagem através da projeção da consciência. Isso começou com o projeto MK Ultra. Sim. Então, parece ficção científica, mas como o próprio professor Jefferson dizia, ele dizia assim, ó, Paulo, porque eu tive a oportunidade de conviver com ele durante um período. Ele desencarnou em agosto de 2022 e deixou um farto material por escrito. E tudo que ele tinha de conhecimento, quando ele percebeu que tacaram um câncer nele, ele começou a escrever, né? Porque eles têm como mandar para você através de radiofrequência, com uma doença ali que... E pra vocês não se consideram ameaçados falando disso? Sim, assim, tanto é que até falei pro professor, a gente não pode revelar tudo aqui, porque são informações que custaram a vida do professor Jefferson. Outra fonte que eu utilizo muito nas minhas pesquisas é um cara chamado Max Spears, que foi um britânico que fez parte do MK Ultra, e ele revelou tudo que acontece nesses programas, né? E ele... O último evento que ele esteve, meses antes, ele participou de uma entrevista, e durante a entrevista ele estava falando, olha, eles estão me atacando a nível astral, eu estou sentindo um ataque nos meus chakras. E aí passou-se alguns meses, aí ele foi para um evento, se eu não me engano, na Polônia, num congresso ufológico, se apresentou, fez a apresentação dele, depois ele foi para a casa de uma amiga para descansar. Por volta das 6 horas da tarde, ele começou a vomitar um líquido negro, vomitou 2 litros desse líquido negro e morreu. Causa da morte indeterminada. Só que a gente sabe que foi um ataque a nível astral que tirou a vida dele. Porque ele estava falando e ele não tinha medo. E ele falava tudo sem filtro, né? Então essas informações são à custa de muito... sangue, suor e lágrimas. Então a gente vem aqui para falar, para passar uma informação, mas por detrás dessa informação, muita gente perdeu até a vida. Exato. Agora, então, claro, algumas que a gente coisas vai ter um certo ponto, revelar. Né? Tem um certo ponto. Mas é uma história incrível. Porque uma das coisas que o professor Jefferson fez, como o Assange, do Wikileaks, ele também era hacker. Sim. Inclusive citou o professor Jefferson. Inclusive eu tenho um texto onde ele cita o professor Jefferson, porque ele teve que fugir dos Estados Unidos, né? Saiu fugido. E aí ele tá abrigado. É porque eu confundo, você tem o Assange e tem o é o Assange mesmo. É o Assange mesmo, que é do Wikileaks. Então, ele recebeu abrigo, inclusive ele trabalhou para a CIA. Ele recebeu abrigo na Rússia, ele está exilado na Rússia. Ele ainda tá lá? Sim. Tá. Já tinha saído já. Então assim... E ele fala que ele foi para lá porque senão ia acontecer com ele o mesmo que aconteceu com um cientista brasileiro chamado uma das coisas que eles falam, eu falei, olha, eu não confio na justiça americana e eu saí dos Estados Unidos porque eu não queria que acontecesse comigo o mesmo que aconteceu com um cientista brasileiro. Porque assim, você, já que você falou da Rússia, existem, principalmente quando começou a rolar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tinha muitas teorias de que, na verdade, aquela guerra estava sendo implantada e acontecendo porque o Vladimir Putin tinha informações que dentro da própria Ucrânia tinha como se fosse bases
Extraterrestre. Que a Ucrânia ela vai envolver a Kazari. Tem a ver com o tema que nós vamos falar hoje. Porque, na verdade, hoje nós vamos entender um pouquinho de geopolítica também. E na verdade, para nós entendermos a geopolítica no planeta Terra, nós temos que entender a exopolítica. O que é a exopolítica? Fora do planeta. Fora do planeta. E para entender a exopolítica, nós vamos ter que contar uma historinha para vocês. Na verdade, é uma história real. O professor Jefferson, inclusive, conta com detalhes tudo isso, que ele hackeou muito. Um dos motivos que eles também pegaram ele foi que ele hackeou muita coisa. Muita informação que não era. Ele saiu, tirou os dados. Só que ele tinha acesso, ele saiu pegando tudo que ele podia. Daí, quando vazou o livro, porque ele ajudou o coronel Wendell Stevens a realizar o primeiro congresso internacional de ufologia em Tucson, Arizona. Então, a partir daí, ele liberou muita informação pro pessoal. Isso na década de 80. Já naquela época. Final dos anos 80. Estão falando aqui no chat que quem tem asilo na Rússia é o Edward Snowden. O Snowden, eu troco porque foi assim. Exatamente. Você tem o Assange. Obrigado. Exato, obrigado, pessoal. O Ralph também falou. Eu tava tentando lembrar, por isso que eu fiquei na dúvida. Valeu, porque os dois. Obrigado, gente. O Edward Snowden, que trabalhou na CIA, no DARPA, inclusive. É verdade. É o seguinte. O que aconteceu com o Assange? Gente. O Assange, ele era hacker também. E hackeou várias informações do governo americano. Por conta disso, só que o que ele fez? Ele divulgou isso num site. Foi. Aí o juiz não prendeu ele. O juiz não decretou a prisão dele. Aí veio uma acusação porque esse é o modus operandi deles. De um país que é da Suécia, não sei de onde, pedindo a prisão dele. A partir daí, quando foi pedida a prisão dele, ele foge para a Inglaterra e busca asilo político na Embaixada do Equador. Aí ele ficou mais de um ano, eu não me lembro quanto tempo que ele ficou preso na Embaixada do Equador. Mas as pressões do governo americano em cima da embaixada, inclusive do próprio governo do Equador, para liberar ele, foram tantas que eles entregaram ele. Aí ele se entrega. Aí o Snowden foi para a Rússia. E o Snowden publicou no site do Assange várias informações do WikiLeaks. Uma das informações que ele hackeou da CIA foi, por exemplo, que o governo brasileiro, na época da presidente Dilma, estava sendo espionado. Estava cheio de espião dentro do Planalto e da Petrobras. Até o avião presidencial da presidente Dilma foi hackeado. Inclusive, ele divulgou o golpe que a CIA estava planejando dar no Brasil. Então, eles tinham que calar a boca dele urgente. Cara, agora, eu não quero entrar muito na política. Sim. Eu quero falar da exopolítica. Sim. Aí, só de eu falar da exopolítica, vocês vão entender um pouquinho da geopolítica. Aí a gente vai entender por que a Ucrânia... Ou por que todo esse movimento. Mas falando sobre o MK Ultra, o MK Ultra não foi um tipo também de experimento que eles fizeram, até que como se fosse de teleportar? Não, esse foi outro, é o projeto Pegasus. Mas tá ligado. Ó, é que na verdade o Max Spears, ele participou do... O Max Spears, ele participou do MK Ultra e ele fala que ele participou de projetos de teletransporte para Marte. Então, mas o que eu vi de teletransporte foi, tipo, eles tentaram fazer num lugar assim simples e dizem que aparecia, que tipo, deu errado num ponto que o pessoal aparecia, tipo, vamos supor, por dentro do... Filadélfia, projeto para aqui é o seguinte. Que eles pareciam como se fosse... fundidos no barco. Isso é bem real. Isso é bem real. O negócio é o seguinte, são vários projetos interligados. Eu tenho, inclusive, uma palestra sobre projetos secretos americanos, porque eu recebi umas dicas aí desse quebra-cabeça muito grande, dá para entender. Só que é um tema muito vasto. Tudo começa em 1947. E o importante, professor, deixa eu só pontuar que tudo isso começa com magia na Alemanha. Na Alemanha? O pontapé inicial é a magia. Mas na Alemanha ainda anterior um pouquinho. É anterior, né, professor? 1930 e poucos. Então, claro, todos esses projetos secretos, eles têm origem na magia. Porque eles entenderam que a magia é a questão que o professor falou da tecnomagia. Por isso que hoje nós vamos falar sobre tecnomagia, inédito. Porque quando a gente tem o fim lá, esse pessoal que começa como mexendo com magia e depois começam a recrutar cientistas e tudo mais, essa galera que o pessoal vai subentender, no fim da guerra, esse pessoal, eles são recrutados para outro país. Tá, não vou dar muitos Operação detalhes. Paperclip. Exato. Paperclip. Transferiu mais de 6 mil cientistas alemães para os Estados Unidos. Sabe quem fundou a NASA? Werner von Braun. Werner von Braun, ele era o chefe dos projetos dos foguetes, dos mísseis alemães. E daí, eles deram toda uma ajuda, todo um patrocínio para os cientistas alemães. Pesquisa aí. Quem foi o primeiro diretor da NASA. Mas antes dele, vários cientistas alemães, um grupo de 6 mil,
Eles foram transferidos para os Estados Unidos. Primeiro que eles receberam todo um incentivo financeiro, liberdade, cidadania nos Estados Unidos para poder passar toda a tecnologia que vinha desenvolvendo. E como é que chegou nisso? Aí que nós vamos falar da tecnomagia. Eles tinham um grupo de magos, de médiuns, que era a famosa médium Maria Orsic. Na verdade, entra a Ordem do Vril, a Sociedade de Tule, que era uma sociedade secreta. É um negócio muito... Esse é outro podcast, para falar, só para falar sobre os segredos. Mas o que importa para nós entendermos aqui é saber que eles receberam tecnologia alienígena que foi canalizada por um grupo de médiuns. Os alemães tinham conseguido fazer naves de decolagem vertical, os famosos Rainebulos. Um negócio incrível, gente. A verdade, o professor Jefferson falava para mim, Paulo, a realidade é mais incrível que a ficção. Tem coisa que não dá nem para falar, que é melhor contar do jeito que o pessoal escutou. Por quê? Por exemplo, a Maria Orsic teve contato de seres de Aldebaran, que a Danusa vai falar um pouquinho sobre Aldebaran. E canalizou essa tecnologia de decolagem das naves dos Rainebulos, viajou pelas dimensões. É uma história muito, muito incrível. Por exemplo, o que é o poder por detrás do poder do planeta Terra? Pessoal, e vamos falar de maneira muito simples e acessível. O nosso planeta já foi invadido. Exatamente. Já existe uma presença alienígena. Não estamos sozinhos. Na verdade, nós não apenas não estamos sós, como somos uma colônia. É isso que eu vou denunciar aqui. Essa é a narrativa. Simular uma invasão quando esse planeta já foi invadido. Olha que espertos. É muito mais fácil você manter um escravo quando ele não sabe que ele é escravo. Cria-se uma narrativa. Cria-se uma ilusão, você pensa que é livre, trabalha para eles, é sugado sua energia, não só monetária, mas espiritual, energética, e você está feliz, porque você não sabe que é escravo.